Jenin ao vivo. Moradores começam a reconstruir após ataque israelense. O exército israelense diz que se retirou da cidade palestina de Jenin depois de lançar um de seus maiores ataques à Cisjordânia ocupada em décadas. O ataque de 2 dias matou pelo menos 12 palestinos em Jenin e um em Ramala, com dezenas de feridos. Hamas, unidade e coragem de resistência resultaram em vitória. Um porta-voz do Hamas disse à agência de notícias palestina local MAN que a resistência palestina em Jenin garantiu uma vitória para o povo palestino contra o ataque israelense ao campo de refugiados. Esta vitória só foi alcançada através da unidade do povo palestino e da coragem da resistência, quebrando a força da ocupação israelense e dissipando suas ilusões e objetivos, disse Abdelatif Al-Qanou. Israel diz que exército tem liberdade de ação para atacar Jenin. O ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, disse que dá ao exército liberdade de ação para lidar com a cidade ocupada de Jenin, na Cisjordânia. A partir desta manhã, o exército israelense e o Shabak, Serviço de Inteligência Nacional, têm uma liberdade de ação diferente em Jenin, disse Gallant em declarações citadas pela emissora pública israelense KN. Do nosso ponto de vista, este não é o fim da história. Assim como agimos com força aqui, agiremos depois disso com a força que for necessária em um local específico ou em todo o campo de refugiados, disse Gallant. Os objetivos da operação foram plenamente alcançados, acrescentou. Primeiro-ministro israelense Netanyahu, Jenin não é mais um porto seguro? O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, diz que os combatentes palestinos não terão um porto seguro em Jenin e que a operação militar desta semana não é de forma alguma a última ação que tomamos. Acabamos de concluir uma ação abrangente contra o enclave terrorista em Jenin, disse ele, falando na base aérea de Palmachim. Operamos de forma muito sistêmica com grandes forças em uma das áreas mais concentradas e densas do planeta, e fomos capazes de atacar os terroristas, evitando baixas civis. Netanyahu disse que os militares farão o possível para combater os terroristas. Faremos o que pudermos do solo ou do ar, com inteligência soberba, disse ele. Eles não terão porto seguro. Jihad Islâmica, resistência em Jenin não foi derrotada. O porta-voz militar do braço armado da Jihad Islâmica, Brigada Al-Quds, disse que os combatentes palestinos transformaram a operação de casa e jardim de Israel em uma agressão frágil. Em uma mensagem de vídeo, Abu Hamza disse que a resistência palestina no campo frustrou as táticas do inimigo, usando dispositivos explosivos e emboscadas. O inimigo mobilizou suas forças pesadamente armadas com todos os meios aéreos e terrestres, contra nossos heróis do batalhão Jenin das Brigadas Al-Quds, disse Abu Hamza. A resistência na Cisjordânia e em Jenin resistiu e não foi e não será derrotada diante desse formidável inimigo. Veículo da polícia israelense alvejado em Nablus, sem feridos relatados. Um ataque a tiros contra um carro da polícia israelense ocorreu perto da cidade ocupada de Nablus, na Cisjordânia, de acordo com a rádio do exército israelense. Nenhum ferimento foi relatado e as forças israelenses iniciaram uma operação de busca pelos atiradores, disse o rádio. Atiradores palestinos abriram fogo de um carro em alta velocidade em um assentamento perto de Nablus, causando danos a uma loja e a um veículo, disse o relatório de rádio. Situação humanitária no campo de Jenin é muito alarmante. A maioria dos residentes do campo de Jenin está enormemente angustiada com a operação militar israelense, de acordo com Imene Trabelsi, do Comitê Internacional da Cruz Vermelha. É importante destacar que a população já foi vítima dos últimos 6 meses turbulentos devido a vários picos de violência ocorridos nos últimos 6 meses, o que torna a situação humanitária já frágil, disse Trabelsi ao Jazeera, falando de Beirute. O que estamos testemunhando enquanto falamos é que a maioria da população dentro do campo foi afetada de alguma forma. Os residentes não têm acesso à eletricidade e água potável devido aos danos causados pelas forças israelenses nas principais tubulações de água e na rede elétrica. Os atores armados têm a obrigação legal de tomar todas as medidas possíveis para proteger a segurança dos civis, suas propriedades e a infraestrutura vital, disse Trabelsi. O que estamos vendo hoje é uma situação humanitária muito alarmante que requer mais apoio dos atores humanitários, disse ela. A principal responsabilidade recai sobre o que as autoridades devem entregar.
As autoridades israelenses têm a obrigação, durante essas operações, de garantir que a população sempre tenha acesso à água, eletricidade, saúde, comida e abrigo. Forças israelenses estão felizes em matar crianças, âncora da BBC disse ao ex-primeiro-ministro israelense Bennett. Um âncora da BBC criticou o ataque militar israelense ao campo de refugiados de Jenin, onde 5 menores estavam entre os 12 palestinos mortos. As forças israelenses estão felizes em matar crianças, disse a apresentadora Anjana Gadil durante uma entrevista com o ex-primeiro-ministro israelense Naftali Bennett. Os militares israelenses estão chamando isso de operação militar, mas agora sabemos que jovens estão sendo mortos, 4 deles com menos de 18 anos. É realmente isso que os militares pretendem fazer? Matar pessoas entre 16 e 18 anos? Mas Bennett, que publicou parte da entrevista em sua conta no Twitter com a legenda "Uma das entrevistas hostis a Israel", argumentou que todos os mortos em Jenin eram militantes. Moradores começam a reconstruir o acampamento. Moradores do campo de refugiados de Jenin estão começando a reconstruir o local após o rastro de destruição perpetrado pelas forças israelenses durante a ofensiva militar de 2 dias, informou Alan Fisher, da Al Jazeera. Eles estão removendo escombros de casas danificadas em estradas destruídas por veículos militares, disse ele, falando de dentro do acampamento. Eles também estão tentando restaurar a eletricidade. Eles estão tentando fazer com que a vida volte ao normal, mas sabem que ainda há muitas dificuldades e muitos momentos difíceis pela frente. Fisher continuou dizendo que os residentes do acampamento estão felizes por estar de volta e preferem estar aqui do que em qualquer outro lugar. Sabemos que 3.000 pessoas deixaram o acampamento, mas muitos outros milhares decidiram se agachar e tentar ficar seguros em suas casas, disse ele. Todos eles saíram hoje para ver o que está aberto, o que precisa ser reconstruído, e para ver o que podem fazer para ajudar. Representante da OMS elogia instalações de saúde em Jenin. Richard Peppercorn, representante da Organização Mundial da Saúde, OMS, para os territórios palestinos ocupados, disse que o setor de saúde em Jenin está operando em um estado frágil sem apoio financeiro suficiente. Os 3 hospitais em Jenin foram atacados por forças israelenses na segunda e terça-feira por bombas de gás lacrimogêneo. Peppercorn elogiou os hospitais por seu trabalho excepcional e pediu às forças israelenses que respeitassem as instalações de saúde, incluindo a passagem segura dos profissionais de saúde. A OMS tem a responsabilidade de, em cada conflito, monitorar os ataques que são definidos como qualquer ação que seja considerada a destruição ou danos a estabelecimentos de saúde que oferecem tratamentos e cuidados de saúde para pessoas em situações de emergência, disse ele à Al Jazeera. A OMS deve garantir que as principais partes do setor de saúde na Cisjordânia ocupada continuem operando durante as ofensivas militares, acrescentou. Raiva pela inação da autoridade palestina. Multidões enfurecidas expulsaram 3 altos funcionários da autoridade palestina, AP da procissão fúnebre dos mortos durante o ataque israelense a Jenin. Consternados com a incapacidade do órgão que controla algumas partes da Cisjordânia de recuar contra as forças israelenses,